Você sabe que x mais 1 sobre x ao quadrado vale 3. Eu vou reescrever isso aqui. X mais 1 sobre x ao quadrado valendo 3. Se eu extraio a raiz quadrada dos dois membros da minha equação, a equação continua sendo verdadeira. Então, raiz disso. O quadrado com a raiz se cancelam. E aí eu tenho uma informação de que x mais 1 sobre x vai valer raiz de 3. Vou guardar essa informação e vou repeti-la aqui embaixo. Então eu guardo isso e vou repeti-la. X mais 1 sobre x, eu sei que vale raiz de 3. A gente está querendo x cubo mais 1 sobre x cubo. Eu consigo chegar num negócio desse se eu elevar tudo ao cubo, mas eu não vou chegar só nele, porque eu vou acabar criando um produto notável. Vou fazer isso aqui. Então eu vou elevar o meu primeiro membro ao cubo, o que vai fazer com que eu tenha que elevar o segundo membro também ao cubo. Quando eu faço uma soma ao cubo, eu estou fazendo cubo da soma é um produto notável. Algumas vezes a gente aprende esse produto notável como o desenvolvimento do binômio de Newton. Tudo bem. Tem uma regrinha. Qual a regra? Cubo do primeiro. Então vamos escrever o x ao cubo. Mais 3 vezes o quadrado do primeiro, então vai ficar o x ao quadrado, vezes o segundo. O segundo é 1 sobre x. Mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo. O primeiro é x. E se eu elevar o segundo ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 mesmo. E x quadrado, então fica 1 sobre x quadrado. Mais o cubo do segundo. Eleva 1 sobre x ao cubo, vai ficar 1 ao cubo, que é 1 mesmo, e x ao cubo. 1 sobre x cubo. Isso igual. Raiz de 3 ao cubo seria o mesmo que você enxergar raiz 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Multiplicação de potências de mesma base. A base é o raiz de 3. 1 mais 2 dá 3. Como raiz de 3 ao quadrado cancela o quadrado e a raiz, isso vira 3 raiz de 3. 3 raiz de 3. Então, essa minha expressão, que é o desenvolvimento desse primeiro membro da equação, vai ser igual a 3 raiz de 3. E agora, aqui no desenvolvimento, eu tenho aquilo que a gente quer. Mas tem outras coisas, e aí a gente vai fazer uma simplificação. Veja só, você tem 3x² vezes 1 sobre x. x² dividido por x, você cancela um dos x de cima com o x de baixo, então sobra um 3x. Mais ou menos a mesma ideia vale para cá, só que agora o x² está embaixo e o x está em cima. Então você cancela o x de cima com um dos x de baixo, sobra x embaixo. Então ficou 3 sobre x. E aí, por uma questão de organização, olha o que eu vou fazer. Vou pegar o x ao cubo com o 1 sobre x ao cubo, que era quem a gente queria, e vou deixar juntinho já. Estou pegando esses dois aqui. Vou reescrever x cubo mais 1 sobre x cubo. Só que tem mais coisas. Mais. Aqui eu tenho 3x. E aqui eu tenho 3 sobre x.
Isso vai dar 3 raiz de 3. Só que aqui, nesses dois termos, eu tenho 3 multiplicando alguma coisa. Aqui é 3 vezes x e aqui é 3 vezes 1 sobre x. Se eu colocasse ele em evidência, x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo mais 3, abre parênteses. Quanto é 3x dividido por 3? X. Mais, quanto é 3 sobre x dividido por 3? 1 sobre x. Você pode verificar que se você fizer a distributiva, volta a ser isso. Olha lá, 3 vezes x e 3 vezes 1 sobre x. Voltou. Isso tem que dar 3 raiz de 3. O mais legal é que 1x mais 1 sobre x você tinha aqui em cima. Era o raiz de 3. Substituindo isso aqui por raiz de 3, você tem 3 vezes raiz de 3. E do outro lado, também 3 vezes raiz de 3. Esse sujeito está somando. Se eu passá-lo para lá subtraindo, vai ficar 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3. Zero. Logo, o nosso x cubo mais 1 sobre x cubo vai dar zero. Eu precisava tirar a raiz quadrada aqui no início para achar quanto era x mais 1 sobre x. Precisava disso ao cubo para chegar no que ele tinha pedido, mas lembre-se que nesse desenvolvimento apareciam coisas a mais, além das que ele queria. E no final eu tinha que visualizar uma fatoração, um fator comum para ser colocado em evidência. E surgia, quando eu colocava esse número 3 em evidência, surgia para a gente exatamente o valor original que a gente tinha chegado do x mais 1 sobre x. Que daí eu deveria substituir aqui para terminar e encontrar aquilo que ele havia pedido. Não é um exercício simples, mas vendo essa ideia, qualquer exercício similar você consegue resolver.